Que a gente sabe de algumas coisas, a gente vive essas coisas, já ouviu sobre essas coisas, mas parece que quando acontece com a gente simplesmente esquece. A gente esquece, a gente escuta, né, as pessoas falarem: não se compare, a grama do vizinho só parece que é mais verde do que a sua. Nem sempre quem larga primeiro chega primeiro. Só que a gente esquece disso. Aí o que acontece? A gente se frustra, a gente começa a se comparar, achando que você não é igual a ninguém. A sua criação foi completamente diferente do outro. E por que a gente começa a entrar nessa coisa de se comparar? É incrível como a gente sabe que não deve se comparar, mas se compara e não resolve nada. A gente esquece tudo que a gente já fez, tudo que a gente está tentando fazer e começa a achar: ah, mas o outro, ele fez assim. Caramba, é o outro. Eu tô tentando gravar esse vídeo, já tem horas tentando gravar esse vídeo, só que tem barulho lá fora. Tem barulho. Por que tem barulho lá fora? Porque tem uma vida lá fora, as pessoas estão vivendo, tem criança brincando, tem gente usando a furadeira, porque hoje é o único dia que essas pessoas estão em casa e elas precisam fazer o trabalho dela, a tarefa dela. E eu vou fazer o quê? Vou me comparar? Mas às vezes eu faço isso. Às vezes eu faço isso. E essa semana aconteceu isso. Eu me peguei me comparando. Com situações que não tenho por que me comparar, porque são situações completamente diferentes. A vida do outro não é igual à sua vida, a sua trajetória, a sua criação foi completamente diferente. Então esquece o outro, faz o seu, faz da forma que dá. Nem sempre vai sair perfeito, nem sempre vai sair da forma que você gostaria, mas é o que você tem, é o que dá para fazer. Então faça do jeito que dá para fazer. Não precisa ficar entrando sempre no mesmo ciclo, o ciclo de frustração, comparação, isso não vai resolver nada, E se a situação do outro, se o que o outro fez parece, ou naquele momento pode parecer que é melhor do que o que você está fazendo, você nem tinha feito, você não tem os mesmos recursos que a outra pessoa tem. Então pare de se comparar e tente ter mais autoconfiança. A gente, pelo menos no meu caso, eu não fui criada com alguém para me inspirar, com alguém me ensinando sobre ter autoconfiança. A minha mãe mal conseguia me ver, eu conseguia ver minha mãe. Se eu conseguisse ficar por muito tempo acordada, porque ela chegava muito tarde, minha mãe sempre trabalhou, e eu não conseguia ver minha mãe. Às vezes, já era tarde da noite, a minha mãe, eu lembro que se eu estivesse dormindo, às vezes eu escutava algum barulho, outro barulho, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar gravando o vídeo, eu preciso gravar o vídeo, né? Então, não tenho o que fazer, é fazer. Se vai sair perfeito, não importa, o importante é fazer. E eu não conseguia ver minha mãe, então eu fiquei pouco com a minha mãe. E aí, a minha mãe não teve tempo, não teve como me ensinar a ter autoconfiança. Eu precisei aprender. E eu falho muito, tem muitas situações que eu não tenho autoconfiança. Mas aí eu volto e tento lembrar do que eu tô tentando explicar aqui para vocês. Para de se comparar. Quando a gente começa a se comparar, a gente esquece a nossa jornada, a gente esquece o que a gente já fez, a gente esquece o que a gente tentou fazer, a gente acaba esquecendo que a situação do outro não é igual à sua.
o outro teve outra criação, outros pais, outro tempo, começou de um outro ponto, não começou do mesmo ponto que você. Talvez você não teve ninguém por perto, nem sabia que precisava aprender aquilo, não sabia que precisava fazer algo, você só foi lançada e jogada naquilo. A gente tem essa mania, né, de ficar travada, de parar algo sem ter aquele olhar pra gente mesmo, um olhar com carinho. Às vezes, quando acontece com um amigo, acontece com uma outra pessoa, você até tem uma outra postura, você consegue falar com esse amigo para ele ter mais paciência, que as coisas não são assim, mas quando acontece com você, você esquece. Você esquece que você precisa também de um olhar mais amável, que você também precisa ter paciência com você, que as coisas não são dessa forma, mas você consegue ter esse olhar para o outro e esquece que você também precisa ter esse olhar. Então, no vídeo de hoje, eu quero convidar você a tentar se olhar. Por mais difícil que pareça, que a gente entra nesse nimbo de comparação e acaba se frustrando, tenta não fazer isso. Por mais difícil que pareça, por mais que pareça que não tem outra solução, que não tem outro jeito. Tenta não se comparar. Cria a sua trajetória, cria a sua jornada. Faça o que você tem que fazer, sem se comparar com ninguém. Vai lá, faz, simplesmente faz. Quer gravar? Grava. Quer fazer algum curso e acha que as outras pessoas estão se saindo melhor do que você? Esquece os outros. Você começou no outro tempo e eu queria que você entendesse isso também. Eu gostaria muito que você parasse de se comparar, parasse de achar que a vida do outro é mais fácil do que a sua, que o outro consegue fazer porque ele tem vantagem em alguma coisa. Talvez ele tenha realmente algumas vantagens, mas essa vantagem é porque o tempo dele, a jornada dele, a criação dele foi completamente diferente da sua. Autoconfiança é algo que você vai conseguir colocando a sua cara a tapa, é algo que você vai conseguir no meio da jornada. Essa mensagem que eu quero deixar para você. O vídeo vai ter barulho, o vídeo não tem perfeição, tem criança gritando, tem cachorro latindo, mas esse é o vídeo que eu posso fazer. E talvez você também tenha algo para poder entregar, você também tem algo que o outro gostaria muito de saber e você tá aí, você tá com medo porque você tá se comparando. Você tá comparando o seu tempo, o seu ponto de partida com o do outro. E às vezes o que você tem para falar é algo que vai transformar a vida do outro, é algo que vai ajudar o outro, é algo que o outro também está vivendo. E você pode estar perdendo essa oportunidade por ficar se comparando, por ficar achando que a vida do outro é melhor e que você, pobre coitado de mim, eu não tive essa oportunidade, então eu vou parar. Você tá vivo, você tá viva, vambora, levanta, faça alguma coisa. Se você quer gravar, se você quer ir para uma faculdade, se você quer fazer um curso, se você, sei lá, quer vender brigadeiro, se você quer, não sei, gente, o que você quer fazer, faça. Eu vou ter um prazer de ver. Se você postar algum vídeo, se você fizer um sinal de que a sua vida está em movimento, independente da situação que você vive hoje. Então, esse é o vídeo que eu quero deixar. Se fizer sentido para você, continue aqui no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo.